Alô, mocidade está parada? Esteiras e bicicletas ergométricas com descontos especiais para centros espíritas em nosso site. Claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Começando mais um Spiritcast, aquele programa maravilhoso que você estava esperando. Não é coronavírus, é só uma tosse de respiração mal feita enquanto faz a abertura do programa com aqueles jovens mais maravilhosos, mais enfadonhos, mais moralizantes, mais desmoralizantes, mais alvejantes, sem cloro, que você encontra na interwebs, diretamente da cidade de Franca, essa minha amiga maravilhosa que está sempre conosco, todo dia 13h30, Isabela Palassavich. Fala, galera, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Olha, eu queria lembrar que a gente tá gravando 2 programinha bem pertinho, porque a gente nem tá atrasado. Não tá atrasado não, tá na data certa. Pode olhar no Spotify lá, não olha no YouTube não, olha no Spotify que tá a data certinho. Diretamente de Campinas, eu, Henrico Brum, falando pra você da minha reclusão, da minha casa reclusa durante a pandemia, que graças a Deus agora já temos vacina. Achamos que ia resolver tudo depois que tem vacina, mas não resolveu nada, né? Porque nós não estamos no lugar que resolve, nós estamos no lugar que dificulta. Politicagens à parte, nós temos aqui hoje esses 2 jovens maravilhosos que vieram cancelar o programa. A gente tem falado muito em cancelamento, parece que a gente tá querendo fazer clickbait, mas hoje realmente, hoje a gente vai ter que pisar em ovos aqui. Da cidade de Matão, maior PIB brasileiro, melhor cidade pra se viver, a terra da laranja. Terra da laranja aí, não. Terra da saudade. Nossa senhora. Sério mesmo? É, terra da saudade, cara. De Matão, a terra da saudade. Grande amigo, meu amigo do Vitor também gravou com a gente aí nos últimos tempos. Murilo! E aí, cara? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo, eu gostaria de agradecer ao... Vai lá, Haroldo! Gostaria só de agradecer ao convite e a participação, e que hoje vai ser um programa muito legal. E mais um barbado aqui conosco hoje. Temos ele que toca em bandas, toca guitarra, canta, sapateia, faz hambúrguer. Salva cachorro. Da cidade de Franca, esse menino que tinha um programa até o ano passado chamado Expansão da Consciência, que eu e a Isabela Tarasoft já participamos. Então, se você quiser conferir aí, pode procurar Expansão da Consciência com o Henrique e com a Isa, os únicos programas que prestam. Não, tô zoando. Não discordo. Viltão! Salve, salve, família. Brigadaço mesmo pelo convite, bom demais a gente tá trocando ideia aí nesse momento, que só assim, né, pra trocar essa ideia da hora. Então, brigadão aí, brigadão também por falar jovem, né, cara? Eu sendo chamado de jovem hoje é maravilhoso, então valeu mesmo. Mano, os caras fazem convite pra gente aqui do Spiritcast dizendo assim, vocês que são jovens não querem fazer... Quem que é jovem aqui do Spiritcast, não sei com quem vocês estão falando. Quando a gente tiver com 40 anos, que falta pouco pra mim, por exemplo, né? A gente vai ser jovem ainda, porque, tipo, os adultos do espiritismo tem todos já, sei lá, 115 anos, assim. Faz sentido. Velha, né? Faz sentido. O pessoal fica surpreso quando vem gravar com a gente, diz assim, nossa, mas vocês falam palavrão. Eu digo, sim, a gente fala A gente palavrão. caga, a gente bebe, a gente fica louco, a gente faz tudo exatamente. isso. A gente é terceira ordem. Exato. Tenta explicar pra eles que é terceira ordem, né? Aí os caras ficam até mais tranquilos, às vezes, pra gravar, né? O pessoal diz assim, nossa, eu pensei que ia ter que ficar botando uma marra aqui e tal, já vende camisa branca, já vende auréola. Eu digo, não, mano, tira essa auréola aí, a auréola na edição a gente O coloca. Viltão já colocou até o boné do Bayside Kings, porque hoje muitos gritos, prank e ranger de dentes. Cara, aqui tem alguns palestrantes aí bem famosinhos, né? Que, cara, é meu irmãozinho e pá. E, velho, você tem que ver os caras jogando bola, irmão. É voadora nas costas. Madeirada na nuca, né? Choque de 220 volts na cabeça. Onde dá pra controlar a galera é santa, né? Onde não dá... É isso aí, mano. Onde as pessoas precisam ver que você é do bem, aí você é do bem, né? Agora, onde você não tá ligando pra nada, foda-se, aí é foda-se mesmo. Dupla personalidade sempre presente no espiritismo, gente, sempre. Hoje eu acho que dava pra gente liberar os palavrão a full, o que você acha? Pode ser. É mais um vale, né? Que a gente vai. Cara, mas isso é muito verdade, velho, que você falou. Tipo assim, eu geralmente jogando bola, jogando basquete, ou até quando dá algum negócio errado, assim, tipo, às vezes até nas reuniões de USE, reunião de UME, quando dá uma estourada no fusível, assim, você vê que... Quando dá bosta, não, né? quando dá bosta. Ah, aquela santidade, aquele amor incondicional. Aí, cadê?
Tá, né? Cara, é por isso que a gente tem que fazer o máximo, eu acho, pra não colocar uma máscara quando a gente entra no movimento espírita, porque depois você fica refém daquela máscara, cara. Você Exatamente. começa a seguir um padrãozinho que aí depois você se sente obrigado, porque a galera te conheceu daquele jeito, você é daquele jeito, e aí uma legião começa a te adorar ali, e aí, cara, você tem que vestir aquela máscara, né? Isso que é foda. É tipo encontrar professor em balada, né? E até pra quem tá chegando também, né? A pessoa às vezes tem aquela imagem de que todo mundo que tá ali é sagrado, né? É santo e tal, e aí vê alguma cena desse tipo e acaba se decepcionando com a doutrina, né? Aí às vezes a pessoa vê, sei lá, você tomando uma cerveja e fala, nossa, olha, ele é lá da casa espírita, ele fala de Jesus e ó, tá tomando cerveja. Meu Deus. Ele tem uma tatuagem. Ele usa camisa de banda. Sim, usa camisa de banda, usa boné do Bayside King, gosta de hardcore, é música do demônio. Ele tem uma camiseta de Sim. maconha. Não é mandioca, é da fábrica de farinha de mandioca aí de Franca. Mas eu já vi vários casos, não foram poucos mesmo, foram vários casos de pessoas que começaram a entrar no movimento espírita e aí passaram a ver todo mundo ali dentro eram pessoas de bem, eram pessoas que não bebiam, que não fumavam, que não faziam coisas erradas, que não pensavam coisas ruins dos outros. E aí o que a pessoa faz? Ela sai. Por quê? Porque ela acha que ali ela não vai se encaixar, porque ela não consegue ser bonzinho como aquele restante das pessoas são. Olha a merda que você faz. Afasta, talvez, aqueles que mais precisam, porque eu já vi gente que realmente precisava mesmo estar ali dentro pra se auxiliar, pra melhora pessoal mesmo, e a pessoa vai embora porque ela fala, pô, eu não sei ser bonzinho assim, eu nunca vou conseguir, eu vou embora. E aí? Tem uma mistura que a galera faz, assim, que é essa questão da... A gente confunde esses vieses muito fácil, né? Então, assim, a moral existe, né? Tipo, existem pessoas com a moral elevada, só que, assim, eu acho que a gente mistura aparência com moral, e aí eu gosto de usar assim, por exemplo, de futebol, cara. Porque assim, pô, eu torço pro Grêmio, né? Eu acho que todo mundo sabe aí, campeão da América, multicampeão. É o segundo melhor do Sul. A Juventude em primeiro. Tem um problema, cara, com futebol que é assim, às vezes o cara é ruim, velho. Às vezes você tem um volante que é ruim, o cara é ruim, mas ele é super identificado com o time. Aí ele veste a camiseta. Só que no jogo ele não joga. Não é ruim, ele erra passe, ele não sabe armar, ele não sabe defender, ele não sabe atacar. Quando tira ele do banco de reserva, você já fica com medo, você já fica nervoso. Só que o cara é super identificado, conversa com a torcida, tira sarro do rival. E eu acho que essa é a principal diferença. Tipo, você não vai ganhar o campeonato com um jogador ruim. E eu acho que é isso que a gente faz, assim. Então a gente tem a camisa espiritismo, a camisa cristã, e a gente diz, se o cara ouve só Tim e Vanessa, bonito, só acorde maior, lá vai... Não, esse cara aí é um cara que tem uma moral alta, e não quer dizer nada, saca? Às vezes o cara tem uma moral tão baixa quanto a nossa. Sim. E às vezes pior, só que tipo, é muito fácil você fazer a aparência, é a parte mais fácil na real. Pô, se eu quiser fazer a aparência aqui, é só a gente cortar todo esse programa aqui e fazer um programa com uma música clássica do fundo. E a gente falando, meu querido irmão Murilo, meu querido confrade Wilton. Meu querido irmão Murilo, meu querido confrade Wilton. Que assim seja. Assim seja. Cara, mas você sabe que eu acho assim, que eu não sei se é em todo lugar do Brasil que é assim, né? Mas a doutrina espírita, ela meio que tomou aquela forma da estrutura católica. Organizacional religiosa. Então, tipo, o presidente do centro, ele é tipo se fosse o pastor, ou o bispo, ou o padre. Sim. O pessoal que ajuda no passe é tipo os ministros da Eucaristia. Então tem toda essa... Não tô criticando a religião católica nem nenhuma, mas eu tô dizendo assim, essa estrutura que coloca você numa hierarquia meio que, tipo, você é pecador, entre aspas, né? Você tá chegando agora, então você fica aí na sua, porque quando na verdade devia ser todo mundo no mesmo patamar, tá ligado? Tipo, de igual pra igual, assim, sem ficar com essas coisas, né? Que nem você falou, né? Quem já tá vestido com a camisa, aquela pessoa tem um respeito maior, aquela pessoa... E é tão verdade isso que quando a gente vê algum escândalo, né, dentro do espiritismo, todo mundo se sente horrorizado, porque tem essa visão de que o espírita que tá ali na frente, ou que é presidente de centro, ou que é médium de cura, ou que ele tem milhões de livros publicados, tipo, nossa, ele é o que ele falou, tá falado, ele é inquestionável. E é nisso daí que a gente quebra a cara, e é nisso aí também, que nem a Isa falou, que a pessoa chega lá e fala, não,
são muito perfeitos. Eu não tenho capacidade de ficar aqui. Eu vou procurar outro lugar, que eu sei que tem pessoas que estão sofrendo do mesmo problema que eu. É complicada essa opinião que eu dou, mas eu acho bem complicada essa parada de ter transformado o espiritismo numa religião, sabe, aqui no Brasil. Kardec até falava nessa parte religiosa do espiritismo e tal, mas o brasileiro, ele entende religião como uma coisa muito diferente do que deveria ser. E aí, cara, surge grandes problemas você levando o negócio como uma religião. Eu acho que já surge competição, a minha religião é melhor que a sua. Existe, mano, pode falar o que quiser. Claro que tem. Existe, velho. A gente fala, nós espíritas respeitamos o candomblé, respeitamos a macumba, respeitamos os evangélicos, mas nós somos os mais evoluídos, Sim, nós sabemos mais, né? Então, cara, respeita, mas já se acha melhor. E aí surge uma pá de coisa por trás disso da religião, né? Isso que o Murilo tava falando é muito real, cara. Você vai numa palestra, né? Então você chega, cara, é muito parecido com uma missa, porque você vai, tem uma pessoa lá na frente falando tudo o que ela acha que é a verdade, a maioria acata, não questiona, então tem ali a missa, chega no final, ao invés da hóstia, você toma a água fluidificada, tem o passe. No copinho específico, que tem que fazer fila pra pegar o copinho da água fluidificada. Exatamente. Então, quer dizer, é muito parecido com uma missa. É gostoso? Muita gente precisa, às vezes a gente mesmo precisa. É ótimo, cara. Mas a gente tinha que tomar muito cuidado com isso, porque é bem complicado essa parada religiosa, cara. O fanatismo, eu acho que o fanatismo sempre vai estragar tudo. Isso que você falou é interessante. Sempre que eu tenho oportunidade de falar em algum centro, eu sempre meio que procuro enfatizar a questão do Consolador Prometido, né? Porque o espírita às vezes fala isso querendo se sentir superior às outras religiões, né? Aí fala assim, porque o espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador Prometido. Aí eu falo assim, é o Consolador Prometido para nós espíritas, porque é o que nos consola. Mas para outra pessoa, talvez o Consolador Prometido dela seja a religião que ela siga, né? Independente que seja, né? Então eu acho assim, muita arrogância você falar, não, porque nós temos aqui a terceira revelação, nós temos o Consolador Prometido. E não é assim, né? Porque aí, se você leva isso dessa forma, você já contradiz a universalidade da doutrina espírita, os ensinos da espiritualidade superior e os ensinos de Jesus, né? Porque se é universal, para alcançar todos, né? E quando você fala que só aqui é que tá o Consolador, sei lá, você já meio que segrega, faz um apartheid espírita aí, né? Eu não sei, cara. Vou discordar de ti, Murilo. Eu não concordo com isso não, cara. Não. Desculpa. Então, manda ver, Não, cara. não sei, tipo, acreditar que o espiritismo é o Consolador Prometido não tem nada a ver, tipo, com o fato de respeitar a religião do outro. Acho que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tipo, se eu sou espírita, eu acredito que o espiritismo é o Consolador Prometido. Ponto. Sim, mas eu digo assim, tem pessoas que brigam, assim, no sentido de querer empurrar a goela abaixo das outras pessoas, entendeu? Sim, com certeza. Que nem nós, espíritas, achar que é o Consolador Prometido, beleza. Pra nós é o Consolador, porque é o que nos consola. Usar isso como uma forma de querer se sentir superior a outra pessoa. Os outros vão pro inferno. Isso, porque eu já vi gente falando assim, não, mas você tem que vir pro Espiritismo, porque o Espiritismo é a terceira revelação, é o Espiritismo que é o Consolador Prometido. Como se a religião do futuro fosse o Espiritismo, entendeu? Que nem o Espiritismo acredita nisso, né? Então... Isso, todos os templos irão cair por terra e todos os templos serão construídos casinhas e virarão centros espíritas. Poeta esse Murilo. Eu sou, cara. Mas imagina se caísse todos os templos e virasse tudo casa espírita, mano. Meu Deus. Eu, com o meu pensamento socialista, preferia que caísse em todos os templos, construíssem casas populares e distribuísse para as pessoas que não têm casa. Murilo Arruda Bolo! Aí sim, cara, não é? Imagina, você ia chegar lá no plano espiritual e falar assim, nossa, você pegou o terreno que você ia construir, o centro espírita, e construiu casas para as pessoas, aí sim. Seu comunista. Esse negócio das amizades espíritas, esse tempo eu tava falando com um pessoal lá de outro grupo, porque espírita meio que tem um negócio assim, tipo, às vezes você tem um amigo que o cara não tem religião, aí o cara começa a se interessar pelo espiritismo, né? Gente, o Wilton vai começar a fumar maconha, olha aí, ó, ele tá bolando o negócio. É uma caneta, mas eu vou pegar, claro. calma aí, tô falando. Aí já tá preocupada, cara?
Não, mas às vezes você tem um amigo lá que o cara não é espírita. Aí o cara chega e começa a se interessar pelo espiritismo. Ele diz assim, então desencarnou alguém da minha família e tal. A gente meio que faz um plano de carreira pro cara, assim, ó, na cabeça, sabe? Você já começa assim, ó. Não, beleza, eu vou começar a falar isso aqui. Vai na casa espírita, lê tal livro. Você começa a meio que moldar a carreira espírita do cara, assim. E às vezes o cara, sei lá, passa a dificuldade dele e ele diz assim, tá, vou tocar minha vida, vou continuar sendo ateu, vou continuar sendo católico, vou continuar sendo evangélico. E aí o espírita fica deprimido, sabe? Fica tipo, nossa, olha só, apontei o caminho da verdade pro cara e o cara quis voltar. Foda-se, mano. Tipo, parece que o nosso papel é recriar espírita. Tipo, mais um erro da pessoa que não entendeu as obras ali, né, iniciais da doutrina, em que diz que o espiritismo não tem a intenção de fazer prosélitos. Exato. Eu acho que é bem isso. Se a pessoa vai ali e naquele momento serviu pra ela e depois ela quer seguir o caminho dela, boa, cara. Já serviu. Você tá com dor nas costas, né? Você não fica tomando analgésico o tempo todo. Você toma até melhorar a dor. Depois você volta, pegar peso, fazer as coisas que você não pode fazer até as costas travar de novo. Aí quando trava, você... Entendeu? A pessoa é livre pra fazer isso, não é? Cara, e isso é sinal que nós estamos velhos, hein? Caralho, ó. Não, o sinal que nós estamos velhos, o último papo que eu tive com o Murilo foi sobre imposto de renda. Sim. Aí tu imagina. Minha coluna já é podre. Aí, tipo, eu sempre fui meio pesado. Aí, na quarentena, né? Tipo, a gente só fica comendo e faz nada. E aí, tipo, tô muito pesado. Então, minhas costas, tipo, todo dia ela acende o sinal vermelho, tá ligado? Pô, eu tô na mesma, cara. Tá foda. Não, minha lombar já era, Cara, cara. a gente tava falando aí uma parada e eu lembrei de um grupo que eu participo, que são kardecistas mais chatão, essa é a real, né? Mas os caras são assim, só Kardec, né? Tudo tem um lado positivo e um negativo nisso aí, né? De você seguir só uma parada também. E aí, cara, eles falam muito, o espiritismo é livre pensamento, né, velho? Então, assim, o que me incomoda muito também nessa parada de virar uma religião é isso, tipo, tem uma pessoa lá na frente falando, dando a palestra. Vamos imaginar uma palestra do Divaldo aí, gigante pra 1000 pessoas. Quem que levanta a mão e questiona o cara? E fala, velho, não concorda com isso aí que você fala, não, mano. E aí? Quem que faz isso? Aí você vai pra fogueira da Santa Inquisição Fluídica e vai queimar lá, velho. A gente vai levantar o questionamento só a hora que a gente vem aqui pro Spiritcast. Aí a gente mete pau no Divaldo e levanta os questionamentos. Esse tipo de coisa reflete tanto que nem a gente que participa de grupo de jovens, né? Às vezes já monitorou alguma coisa e tal, a gente vê que na própria sala, né, de estudo, né, dos eventos, como você que tá ali apresentando, né, o tema, muitas pessoas ficam com medo de questionar, porque, tipo, falar, eu vou questionar o cara que tá aqui meio que, sei lá, ensinando, né? E, na verdade, não é assim, né? O correto seria todo mundo questionar, né? Eu já vi, inclusive, muita gente em grupos de estudo chamar o dirigente, né, de professor. Nossa, muito. Gente. Mas é a estrutura que a doutrina tem no Brasil. Porque se você pegar até a evangelização, é catecismo, velho. Sim. É catecismo. Tudo bem que eu fui expulso do catecismo. Você acredita Eu nisso? também. Eu até vou reafirmar o que o Murilo já falou antes aqui, já que nós vamos entrar nesse assunto. Nós não estamos falando mal da religião católica, tá? Mas é que são coisas diferentes. Daí que nem a gente tá falando assim, ó. Estamos estudando, sei lá, português, e aí o cara chega e diz assim, vamos fazer uma regra de 3. Aí você diz, mano, regra de 3 é matemática, saca? É outra coisa. Nós não estamos falando que matemática é ruim, nós só estamos dizendo catequese é catequese, espiritismo é espiritismo. Espiritismo não precisa importar as coisas da outra religião, porque a base é diferente, saca? Mas é aí que eu acho que começa o erro. A base é diferente, mas quem está ali, entre aspas, dando essa base, tem a base católica. Enraizado. E aí o que essa pessoa traz? Ela não vai trazer a base espírita, ela vai trazer o catolicismo modificado para o espiritismo para que ela mesma compreenda e para que ela se faça compreender. Quer dizer, a gente começa lá do princípio ensinando tudo errado. E eu acho que é aí que o erro começa e que a gente passa a ver o palestrante como o pastor, o passista como o que o Murilo falou? Ministro. Os ministros, entendeu? É assim que funciona. Isso aí que a Isa falou é maravilhoso, cara, porque exatamente o que o espírita fez com o inferno? Ele mudou o nome de inferno pra umbral. Só. Mudou o nome, porque, cara, eu já... tirou fogo, Vilton. Porque no umbral não tem fogo, umbral é lama. Exatamente. Mudou o nome e eles falam que todos vão passar pelo umbral. E outra coisa, cara, onde que Kardec trata de umbral?
Vamos falar a real. Cara, qual obra de Kardec que fica tratando de umbral? Sabe aonde o espírita foi falar de umbral e acreditar em umbral? No nosso lar, mano. André Luiz falando. Ah, então você tá criticando o Chico, André Luiz. Não, velho, mas eu tô falando que a gente tem que questionar. Porque era um espírito de terceira ordem, que é o caso de André Luiz, passando uma mensagem pra um médium que não tem palavras pra falar, porque Chico não tem o que falar do cara, mas também não era um ser perfeito. Então, velho, a gente precisa no mínimo questionar. E aí entra o problema da religião mais uma vez. A gente trata como uma santidade que não pode ser questionada. Aí você acredita em umbral, que você vai ficar lá tantos anos, você acredita em vale dos tatuados, vale do roteiro. Essa questão do vale, eu pensei que era vale, assim, tipo vale alimentação, vale refeição, né? Aí eu falei, velho, vou lançar umas tatu, tá ligado? Vou comprar um pedal Metal Zone pra ficar a guitarra bem pesada, assim, tá ligado? Meter um compressor junto, porque eu quero receber esse vale. Mas depois que eu descobri que não era vale, tipo, em dinheiro, assim, ou em barras de ouro, que vale mais do que reais, tá ligado? Só queria fazer um comentário antes. Só isso que você falou, Vilton, de questionar André Luiz, assim, dessa coisa, tenho certeza que já tem gente que já tá largando o programa aqui. Então, vai, cara. Larga, foda-se. É isso, mano. Olha só, essa imagem que a gente foi criando do espiritismo é um negócio tão bizarro que, olha só, existem obras espíritas, mas eu não vou nem falar de obra específica, sabe? Eu vou falar de coisas que eu já ouvi, assim, ó. É sempre a figura, tipo, o carnaval, por exemplo, é do mal. Sim. Mas o samba é da hora. Aí por quê? Porque no carnaval, ó, você bem taxativo aqui, mas o que eu sinto quando eu ouço isso é sempre assim, ó. O samba na figura do Caetano Veloso, que é branco, é bom. Agora o samba na figura do cara que tá fazendo um pagode ali fora que é negro, é ruim. Aí ali tem bebida alcoólica, tem não sei o quê. Caetano Veloso não. Clementina de Jesus não é samba, é ponto de macumba, né? E aí no... exato. No outro é poesia linda, maravilhosa. Porque rock é ruim, mas o rockzinho nacional Jota Quest é bom. E aí você vai vendo que tudo tem a ver com a opinião do cara que tá falando, saca? Não tem nenhum embasamento de nada, é só a opinião do cara que tá falando. Aí você vai ficando meio desconfiado. E aí nasce os caras que nem a gente. Tem um punk, que o Murilo é fã, que eu também sou fã, que é o João Gordo, do Ratos de Porão. O cara é ateu, o cara é punk, o cara é lotado de tatuagem, o cara usa o que ele tem que usar e foda-se. E o que o cara tá fazendo nessa pandemia? O cara tá distribuindo marmita vegana lá em São Paulo, junto mano. Com o Lancelotti. Exatamente. Me fala qual espírita que tá fazendo isso. Pois é. Pelo contrário, tem palestrante espírita lançando cursinho de meditação pago, meu irmão. O espiritismo bate no peito para falar que não é uma religião, né? Que não tem a estrutura de uma religião, só que na prática tem a homilia espírita, tá ligado? Se você começar um trabalho e não fizer a prece, pô, não vai funcionar, cara, vai dar tudo errado. Nossa, cara, isso me tira muito do sério. Meu Deus é por isso que tá do dando céu. tudo errado esse programa. Você tá lá carregando cadeira, mesa e o regato, porque no meu caso eu sou lá dos espíritas esquivadores, né? Por isso que também minha coluna tá meio podre, porque é culpa de tanto carregar cadeira, mesa nos eventos específicos. Mentira. Mas eu falo assim, tipo, você tá lá carregando mesa, cadeira, suado, cansado e tal, aí vamos fazer uma prece pra carregar a cadeira? Não tô tirando a seriedade da prece e a importância da prece, mas eu tô falando, é aquela coisa de ritual, tipo, você não fez, putz, deu errado, entendeu? Você passou debaixo da escada, tá com azar. Esse pensamento que incomoda um pouco. Eu só queria dizer que depois disso que o Murilo falou, eu tenho certeza que se vocês não foram expulsos de nenhuma casa espírita, vocês serão agora. Eu gosto muito de prece, velho, te falar, eu gosto muito de prece, mas eu concordo 100% com o que você falou, Murilo, sabe por quê? Porque eu sempre tive pra mim que a prece é organizacional, ela é logística. Ela é um negócio assim, ó, pras pessoas calar a boca e prestar atenção no evento que vai começar. É tipo a régua da professora, né, que é, hoje em dia, né, não tem mais isso, mas na minha época tinha umas réguas de madeira gigante, assim, né, não pode mais. Na sala de aula. Aí ia começar a aula, a professora dava umas 3 reguadas assim na mesa, né, aí a galera ficava paradinho prestando atenção. Cara, pra mim eu vejo a prece assim, ó, não, e de novo, não tô desmerecendo a prece, mas assim, cara, a sua prece num evento espírita que tem 350 pessoas, que você sentou lá e tava falando mal do irmão, tá funcionando essa prece? Realmente é uma prece de coração, é uma prece que vai dar certo? Porque pra mim ela é uma prece meramente organizacional, é tipo assim, ó, pá, agora todo mundo vai ficar quieto, vai começar o evento. Agora, cara, esse negócio de tipo, não, vamos fazer a prece pra carregar cadeira, vamos fazer a prece pra não sei o quê. Irmão, eu tô trabalhando.
Isso é minha prece, saca? Eu tô focado aqui. Eu lembro que acho que foi o André aí de Pedregulho. falou um negócio que eu fiquei bem pensativo uma vez, que foi assim, pra meditar, você não necessariamente tem que estar na posição de lótus. Quando você tá focado numa tarefa, você tá meditando. E eu penso muito isso na prece, sabe? Tipo, eu sei que tem gente que precisa ainda. Nossa, aí eu falei, parece que eu sou um espírito de luz, né? Tem De gente luz, que ainda de tá luz, nesse nível. Não, mas tem gente que tem uma construção social, assim, que morou numa família que sempre fez prece antes das coisas e tal. Eu não tive essa vivência. Então, pra mim, cara, a prece é assim, chegou no evento, começou a trabalhar, eu tenho prece. Tô trabalhando ali, tô fazendo o meu negócio. Agora, para aí de fazer o negócio, digo, mano, o evento tem que sair. Eu já começo a ficar nervoso. Aí tá no meio da prece, eu fico nervoso. Até porque aí... a questão da oração, né? O próprio Cristo falou, né? Quando você quer mesmo, assim, se conectar e tal, pra você se recolher no seu quarto e fazer a sua prece, né? Não precisa ser pública, né? Eu vou discordar um pouquinho de vocês nesse sentido, mas é só porque dentro da minha família eu tive a cultura da prece e eu sempre achei a prece extremamente importante, mas eu vou explicar exatamente o porquê. Durante muito tempo eu tinha essa visão de que eu podia fazer qualquer coisa até o momento da prece. Tanto que isso foi meio que ensinado pra mim. Eu podia usar tudo que eu queria usar fora da casa espírita, mas desde que ninguém visse. Assim como eu podia falar mal de quem eu quisesse falar, desde que eu ainda não estivesse trabalhando dentro da casa espírita. Então, ou seja, dando passe, fazendo palestra, enfim, porque naquele momento era um momento sagrado. Sendo espírita. Isso, exatamente. Meio que virou, tipo, aquele momento em que a minha vibração, ela melhora porque eu tô fazendo a prece. Então, meio que era uma meditação. Pra mim sempre foi isso, uma meditação mesmo. Até o momento que eu comecei a perceber que, no meu ponto de vista, que é bem o que o Henrico falou, tem gente que ainda precisa disso, e eu precisei disso por muito tempo. Eu precisava daquela prece pra poder me conectar um pouco mais, pra ficar mais tranquila e poder falar o que eu precisava falar, ou entender um pouco mais o que tava acontecendo ali. Hoje já não é bem assim. Tem dia que a gente precisa ainda, tipo, não tô falando assim, eu nunca faço prece. Tem dia que eu faço. Pô. Exatamente, mas é aí que tá. Eu já vi muitos eventos espíritas começando, e assim, na parte de carregar cadeira mesmo, da galera começar a brigar, e aí, tipo, uma prece não que resolvia os ânimos, mas pelo menos amenizava aquele instinto de briga que a galera tava tendo. Eu já vi isso acontecer. Constranja. Exatamente. O que eu quis dizer assim, não a importância da prece, eu até tô entendendo o que você tá falando. O que eu tô querendo dizer é assim, aquela questão de ter esse ritual, sabe? Uhum. Não deveria ser obrigatório, né? Isso, você não pode começar nada, tipo, começou e não fez. Não, então pare e vamos voltar. Sim. Eu acho que a diferença entre o respeito e a crença. A crença que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu já estive em situações que, por exemplo, eu tava fazendo negócio e o pessoal disse assim, bora fazer uma prece. Eu disse, então, eu não posso fazer a prece agora porque eu tô esperando chegar a entrega. Se eu tiver em prece chegar o cara de entrega, o cara vai ficar puto. Eu não quero que o cara fique puto. Aí você fica lá na entrega. Só que assim, eu estou de coração aberto dizendo, façam a prece em mim, não tem problema. Saca? Tipo, eu respeito que vocês façam, não tem problema nenhum, mas assim, ó, eu não quero que isso se torne uma coisa que obrigatoriamente, porque esse é o início de todas as obrigações que a gente tem na vida, saca? Esse é o início das pessoas ter que usar as mesmas roupas, das pessoas não poder fumar o que elas querem, das pessoas não poder beber o que elas querem. É sempre assim, é tipo, vem com a gente porque é legal a gente fazer isso junto. Eu digo, beleza, quando eu puder eu vou. Livre pensamento, né? É complicado isso aí, né, mano? Eu acho importantíssimo os dois lados. Penso muito assim, cara, te faz bem? É isso que vai te fazer bem? Então faz, velho. Você quer ir quinta-feira lá no centro, ver uma palestra, tomar aguinha fluidificada? Te faz bem? Cara, vai. Você quer ir no centro de macumba, candomblé, evangélico, católico, o que for? Você quer ser ateu? Você vai ser uma pessoa melhor assim? Então é isso, mano. É isso que você tem que ser, tá ligado? Porque tem evangélico que não vai se encaixar no espiritismo. Ele precisa ser evangélico. Tem espírita, mesma coisa, cara. Então você tem que estar num lugar que vai te fazer bem e que ali você vai estar sendo melhor. Sem essas obrigações, né? De tipo, eu preciso fazer uma prece. Cara, agora eu preciso receber o pão que vai chegar aqui no evento. Eu não posso fazer a prece. Beleza, vocês façam. É isso, mano. É ser mais livre. É não ter tanta regrinha. Essa burocracia que, inclusive, era uma burocracia que Kardec tentava separar, né? Porque, tipo, toda codificação a gente vai ver. O espírito chegava e dizia assim, eu tô com fome. Aí Kardec dizia, o cara falou que tá com fome. Será que o espírito sente fome? Aí ele anotava lá.
Ele não assumia direto de cara assim, não, todos os espíritos sentem fome. É isso, pronto, acabou, esôfago, tem estômago, tem tudo. Não, calma aí, pô. Vamos ver o que precisa dessa, digamos assim, pô, eu ia falar agora dessa encenação. Por que uma encenaçãozinha, Sim. né? É meio foda a gente falar isso, mas... Você generaliza, cara, porque, por exemplo, espírita tem mania de ter resposta pra tudo, né? Vamos falar sobre aborto na visão espírita. Tem todas as respostas pra tudo, né? E aí, cara, quando você fala disso, por exemplo, Kardec vem tratar no céu e inferno de vários espíritos, por exemplo, assassinos. Cara, cada um tá de um jeito ali, tá ligado? Porque a vida de cada um foi muito diferente e, na verdade, o céu e inferno tá tudo na sua consciência, cara. Então, a consciência de cada um é uma coisa muito individual, muito pessoal. Então, como que você vai generalizar aquilo, cara? Não tem como, é impossível. E eu acho que isso vem muito da popularização de algumas obras espíritas, que elas têm uma forte influência católica, né? Tipo, até a gente tava falando disso lá no início, que nem o Vitor falou, o Brau só não é inferno porque é outro nome, tem lama. Saca como é que é? O inferno cristão, que Kardec fala no seu inferno, ele diz lá, uma caldeira que você fica dentro da caldeira com os caras te garfiando. Até isso a gente tem no espiritismo, que é os espíritos obsessores que vêm e vão. Até isso a gente criou, saca? Tudo a gente veio trazendo, e aí, sei lá, é aquela coisa. Spiritcast não é pai nem mãe de ninguém, cara. Você acredita na gente ou discorda da gente, não tem problema, saca? Mas pensa aí, sabe? O grande detalhe é questionar tudo, é o que Kardec fazia. Ele questionava tudo. E o grande problema do espírita é que ele perdeu essa força de questionar, cara. O espírita não questiona as coisas. Você falou do demônio aí, de obsessor. Outra coisa que o espírita só mudou o nome, de demônio para obsessor. Ah, estou sentindo raiva daquela pessoa, mas não sou eu. É o obsessor aqui do meu lado. Cara... Vê muito isso. Tipo, a pessoa faz alguma cagada e aí fala, é obsessor, tô obsediado, né? E não é. Você que é um tranqueira, você quer jogar nas costas dos outros, né? Eu acho muito engraçado como o ser humano gosta de terceirizar a culpa. Isso. É impossível você encontrar alguém que vai fazer uma merda e não vai culpar uma terceira pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. É impossível. Adão e Eva culparam a serpente. Pô, pega a tua parcela de culpa aí, entende que você fez um negócio errado. Tenho certeza que lá na frente você vai ser uma pessoa muito melhor simplesmente porque você assumiu a culpa. E não é assim, não, realmente, eu fiz um negócio errado e agora eu vou ser pecador para sempre. Não, não vai. Porque todo mundo muda, a única coisa que não muda na vida é que tudo muda. Então você vai evoluir, você vai conseguir melhorar se você quiser. Agora, ficar sempre, eternamente terceirizando, ah, cara, pelo amor de Deus, nossa, isso me tira muito do sério. É que nem como diz naquele trecho de um livro agora que eu não vou lembrar, um livro espírita muito antigo, né? Tem um trecho que fala assim, irmãos, assume seu B.O. Não é? Acho que eu não sei se disse. vocês já leram esse livro. Irmão X. É. Não, irmão X. Irmão é Brother X. Brother X. Já resolveu o problema. Não precisa de demônio, não precisa de obsessor. É claro que a gente sabe que existem influências espirituais, né? Mas colocar tudo na conta dos caras também é sacanagem, né? Não, com certeza. Que a gente tem que entender a nossa limitação, né? O Vilton falou no início aí, né? A gente é espírito de terceira ordem. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala de verdadeira pureza, cara. E eu sempre passo muito nesse capítulo porque eu gosto dele. Não é mantendo a aparência do espírito puro que a gente se torna espírito puro. É estranho a gente falar isso, porque às vezes o cara que chegou na doutrina espírita, inclusive se tiver alguém ouvindo aí que chegou agora na doutrina espírita, o que a gente tá falando são as coisas meio esquemáticas, assim, também não é toco louco que tá tudo bem. A gente tem que fazer reforma íntima, mas a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor. A questão é que às vezes o que a gente usa de parâmetro pra uma pessoa melhor não é necessariamente o parâmetro real. Então, tipo, você não beber, você é uma pessoa melhor. Porra, eu não bebo, mas não é por isso. Não é porque o espiritismo me falou, se você for vegetariano, você vai ser uma pessoa melhor. O Vilton é vegetariano, mas não é por isso que ele é uma pessoa melhor, sabe? São escolhas da vida de cada um, cara. Cada um escolhe. Achei que eu era a primeira ordem já. Você tá fudido, irmão. E aí a gente entra nessas piras, às vezes, de que se eu fizer tal coisa, eu vou ser uma pessoa melhor. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser uma pessoa melhor. A gente tem que vencer a gente, que é onde tá o nosso BO. Tipo, você tem problema com mentira, você mente pra todo mundo, é isso que você tem que cuidar. Você não tem que tentar, sei lá, salvar um cachorro. Isso vai ajudar o cachorro também, pô.
Salva o cachorro, tá? Se você puder salvar o cachorro, salva o cachorro. É, exatamente, cara. Eu acho que é tentar ser, né? Assim, até um relato de como que foi quando eu entrei na doutrina espírita, cara. Tipo, comigo... Eu achei que você ia dizer o relato quando eu virei... Eu também achei. Tava em Bangu 1, aí eu vim transferido pra penitenciária de Franca, Cheguei no Luz e Amor. do Paraguai, com monomotor recheado de prensadão, né? Um contrabando de cigarro. O que eu ia falar sobre mim é justamente isso. Quando eu entrei no espiritismo, eu vi que existia esse padrãozinho. Existia esse padrãozinho que você tinha que seguir, porque se você não seguisse, pô, o nego já ia te olhar estranho ali. Já ia ser o diferentão do lugar, mais uma vez, né? Quando eu entrei, automaticamente, eu meio me obriguei a isso. Falei, velho, eu acho que eu tenho que ser assim, senão eu não vou... E eu curti, eu sempre curti a parada. Foi ali que eu encontrei muitas respostas. Então eu falei, cara, acho que eu vou ter que ser assim, porque se eu for do meu jeito, os caras vão me tirar, sei lá o que vai acontecer. Então até a gente, cara, começa a entrar nesse padrãozinho. Só que aí, como tem essa parada de máscara, chega uma hora que você fala, não, velho, mas peraí, eu não tô sendo eu, tá errado isso aqui. Eu tô só querendo passar que eu sou um ser puro, mas eu não sou, velho, eu tenho 1 milhão de defeitos. Aí que você começa a ver outro lado, cara. Então, se você seguir o padrão, pode ter certeza que uma hora a máscara cai. A não ser que você realmente seja assim, né? A não ser que realmente você seja pra um amigo e fala, boa noite, meu confrade, né? Pô, tem uns caras que são assim, né, mano? Eu vou contar um relato. Eu conheci o Arthur Valadares, né? A gente participava do mesmo grupo e tal. E aí uma vez ele tava falando da rotina dele, tipo, que ele faz evangelho todo dia de manhã. E aí eu fiquei assim, pô, eu faço evangelho uma vez por semana, saca? Ele não. E aí eu lembro que tinha um terceiro elemento aí, um amigo em comum, e ele ouviu. E aí depois de um tempo eu fui conversar com ele, tá? Ele tava completamente, já tá... Sabe quando o olhinho tá brilhando, assim, que a pessoa já não anda mais, ela só volita? Tipo, parece que anda Michael Jackson, assim, deslizando pros lugares. E aí eu falei com ele, eu digo, e aí, mano, o que você tem feito e tal? Ele disse, pô, então, eu tô... Fazendo evangelho todo dia. Isso, eu tô tentando seguir o que o Arthur Valadares fala, eu tô tentando fazer evangelho todo dia, eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor. Eu falei assim, pô, cara, eu não faço esse negócio. Ele, cara, você tem que fazer, mano, porque é muito bom, o seu dia rende mais, o seu dia não sei o que. Eu digo, ah, não, esse papo de coach não vai, saca? Passou um tempo, o cara não aguentou também, saca? Exatamente. Porque não é ele. Quando não é você, você não vai conseguir fazer, você tem que tentar fazer um negócio. E aí a gente não tá dizendo assim, ó, toca o louco na casa espírita, chega com corrente enrolada no pescoço, tenta ir com uma corrente só, pra não ficar batendo, sabe? Não precisa ir com 30 correntes, não precisa... Eu vou fazer um relato agora de quando eu virei vegetariana. Sessão relato. A Laísa vai falar assim, eu trabalhava na Friboi, na sessão de desosse. Não, falando sério. Eu já falei isso aqui nesse programa várias vezes. Eu já fui, por muito tempo, a espírita cuzona, a espírita que se achava superior a todo mundo e que esfregava o evangelho na cara dos amiguinhos que não eram espíritas. Aí, o que acontece? A máscara caiu, porque eu fazia isso aí que o Wilton falava. Então, eu tentava ser aquela pessoa que eu não era, porque eu via que dentro do meio em que eu convivia, dentro do espiritismo, as pessoas eram muito boazinhas, elas faziam o evangelho sempre. Já tentei entrar nessa vibe, não consegui, porque essa não sou eu. Então, o que aconteceu comigo? Eu percebi que eu comecei a me modificar, de me melhorar como ser humano, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha moral, quando eu parei de usar essas máscaras e comecei a realmente seguir coisas que faziam sentido pra mim, mas que eu estava fazendo bem tanto pra mim quanto pros outros, porque falar que você é espírita, fazer evangelho todos os dias, sei lá, ficar lendo os livros do Chico Xavier. Ouvir Tim Vanessa. Exatamente. Ouvir Tim Vanessa não são as coisas que vão te melhorar como pessoa. Pode ser que ajude, mas pra mim não ajudou. Não foi isso que me melhorou, mas me ajudou muito mais. Começar a auxiliar na causa animal, parar de usar descartável, começar a ter mais conexão com plantas, por exemplo. Por quê? Porque foi um negócio que pra mim me fez bem. Porque eu tô treinando minha paciência, eu tô treinando a minha resiliência. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando faz sentido pra você, tá tudo bem seguir aquilo. Mas quando não faz mais sentido pra você, cara, não tem por que você continuar. Se essa máscara não tá te servindo, não use-a. Porque com certeza você vai conseguir encontrar meios de se melhorar de uma outra forma. Você não precisa tentar se encaixar num padrãozinho. Porque esse padrãozinho, pra nenhum de nós 4 aqui fez sentido. E hoje, pra gente, sei lá, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, às vezes dou risada das pessoas.
que tem esse padrãozinho, entendeu? Mas é porque pra mim não faz sentido. Se você tá fazendo a prece antes de começar a carregar a cadeira e tá te fazendo bem, maravilha, continue fazendo. Mas se não faz, se pra você só o simples fato de carregar a cadeira já tá sendo uma prece, maravilha também. Eu não rio mais de ninguém que tem esses hábitos, porque alguns eu incorporei pra mim, exceto cantar de olho fechado em evento. Cantar de olho fechado em evento, pegar e fazer, ó, cativar é amar. Aí eu digo, irmão, calma, cara. O Henrico cutuca a pessoa, só que ho, brau, acorda sangue bom, tá ligado? A minha história, assim, é mais ou menos parecida com a do Viltão, né? Também, quando eu comecei a ir... O Murilo cheirava cola na Praça da Sé. Só que tem que ser naquele saquinho de leite, sabe? Tipo A, porque se for na sacolinha de mercado, o solvente corrói a sacola e não dá certo. Onde que tira essas coisas, mano? Essa do saquinho eu não sabia. Comecei a ir e tal, aí meio que fiquei assim, putz, porque sempre gostei de umas barulheiras e tal, umas coisas assim. E aí meio que falava, pô, isso não, sei lá, tal. E aí meio que deixei um pouco de lado. Aí no começo foi até importante assim pra te pôr a cabeça no lugar, né? Mas depois, tipo, você não é aquilo ali, entendeu? Você não consegue levar aquilo muito mais adiante. Porque tipo, eu falava, gente, mas eu gosto dos meus amigos que são meio doidos, sabe? Eu gosto de no show de rock ouvir umas barulheiras. Mesmo que eu já tenha lido num livro espírita que diz que nesses vales aí... Tipo, Vale dos Roqueiros? Ambiente de música e ambiente de droga. Isso. O som que é emitido nesses lugares são sons de guitarras estridentes. Aí eu falei, por quê? Porque o cara não tá sabendo regular ali o equipamento dele, né? Tem que cortar um pouco do médio, aumentar um pouco o grave, porque aí não vai ficar tão estridente. Mas, enfim, foi essa situação. E aí depois eu vi que é possível, tipo, eu continuar sendo espírita, né? Seguindo uma coisa que me faz bem e ao mesmo tempo ser eu mesmo, entendeu? Ser eu mesmo, assim, tentando ser uma pessoa melhor e buscar, que nem a Isa disse, coisas que me trazem, né, esse tipo de sensação, né? Que aí, tipo, sei lá, é ajudar numa campanha de arrecadação de alimentos, várias coisas que você pode fazer e não necessariamente seguir aquele padrão, né? Que eu digo assim, que tipo, tudo bem, cada um se veste da forma que quer, mas eu falo, sei lá, de usar sapatênis, calça jeans, camisa branca. eu não consigo usar sapatênis, Os mocassinhos. sei lá, a gente tem que ser a gente mesmo e tocar o barco. E aí a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a forma como acontece esse podcast é a forma de como deveria ser uma sala de um estudo espírita. Debate. Não aquela coisa de quem tá falando tá coberto de razão e é que as pessoas podem participar desde que elas não levantem ideias que afrontem o que está sendo dito ali, entendeu? Até porque assim, a gente aqui, nós quatro, a gente discorda. Sim. A gente tá discordando nesse programa e com certeza a gente discorda sobre várias coisas, mas eu acho que uma coisa a gente não discorda, que a gente tem direito de discordar. Beleza, e a gente vai continuar amigo mesmo se a gente discordar, porque a gente sabe disso. A questão é quando a gente não sabe. A gente acha que existe uma unidade no pensamento humano que infelizmente não tem. Ó, já que tá todo mundo contando a sua história, eu vou ter que contar a minha também, que agora eu fiquei... Ah, você nem tem história, você é espírita desde criança. A minha história é ruim, esse que é o problema, tipo, porque eu sempre fui o jovem espírita padrãozinho, Tem saca? como o editor colocar aquela música do James Blunt de fundo durante o depoimento do Henrique? Aquela... Yeah, beautiful. Não, assim, a minha história é completamente diferente, porque, tipo, eu sempre fui o espírita padrãozinho, tipo, eu sempre fui nos eventos, fui bonitinho, ia em 4 casas espíritas, 5 grupos de mocidade, eu sempre fiz todos esses rolês, assim, ó. Fazia comida pras crianças, fazia um monte de coisa, esse era o meu rolê. Cara, o que me ferrou com a minha cabeça foi que, assim, ó, conhecia muito do movimento espírita por fora, porque meu pai sempre foi do movimento espírita, só que eu só conhecia na superfície, e o que me quebrou, cara, foi quando eu entrei, digamos assim, pro submundo do movimento espírita, que aí, tipo, sempre tinha aqueles caras que eram os maconheiros, bêbados, doidos, loucos, e esses caras eram sempre os do mal, e tinha a galera que era do bem, que eram os palestrantes, era o pessoal que era dirigente, Power Rangers. Power Rangers do espiritismo. E eu acho que serve até de alerta, assim, pra todo mundo que é espírita, todo mundo que estiver ouvindo aí, que não se identificou com a história dos meninos, foi assim, ó, quando eu conheci o submundo do espiritismo, e submundo que eu digo assim, É umbral. depois da reunião,
é a viagem de carro com os caras antes do evento. Reuniões de uso. Não, eu digo assim, ó, depois da reunião da USE, quando o grupo vai todo pra casa de um, quando eu comecei a frequentar esses ambientes, eu descobri uma coisa que me quebrou, que assim, ó, todos esses Power Rangers do espiritismo são filha da puta. Sim, a pessoa que conhece o bastidor espírita, se ela não for apegada à doutrina, aos ensinamentos de Kardec, ela sai fora, ela fala, você é louco. A pessoa tava chorando, fazendo prece agora ali, ó, e agora aqui dentro tá fazendo isso, tá ligado? E aí eu fiquei pistola, cara, porque, tipo, aqueles caras que era tudo louco, que era tudo bêbado, que era tudo maconheiro, eles eram os mesmos caras dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Agora, aqueles caras que eram os Power Rangers do espiritismo, naquela falsa postura, e isso acontece, gurizada, olha, acontece assim, ó, pega o palestrante que você mais gosta, e a algum nível esse cara é uma pessoa normal, esse cara faz coisas normais. O presidente da tua casa espírita é uma pessoa normal, ele grita com a mulher de vez em quando, bate no filho dele quando o filho dele faz cagada. Ele quer matar o cliente quando o cliente dá cheque sem fundo. É, exatamente, tipo, e aí eu entrei em pinote, cara, porque eu fiquei pensando assim, eu digo, meu Deus, é tudo mentira esse negócio, e acontece que não é tudo mentira, é que a gente se atém às coisas erradas. E aí o que é um dos grandes problemas, na minha opinião? Transformar a parada numa religião. Se você entra dentro de uma igreja, do que for, lá dentro você já tem que ser automaticamente uma pessoa pura. E olha que engraçado, cara, porque se a gente tá indo lá, na verdade a gente tá buscando ser uma pessoa melhor. Ou seja, lá dentro, cara, todo mundo tem defeito para um caralho. E aí Exatamente. aqui fora, como Jesus fazia, o cara precisava ir num templo? Pra quê? Então a gente que vai, a gente tá buscando ser melhor. E aí quando você entra, você automaticamente para as pessoas, você já tem que ser puro. Porque se você é espírita, você tem que ser uma pessoa melhor, enfim. Sim. Esse é o problema. Pá, o que você falou, cara, muito importante, assim, até dá pra gente ver em Jesus, saca? Ah, nosso guia modelo, né? Porque, cara, ele não ia nos caras que eram, tipo, afortunados, ele ia na galera que queria mudar. Então eu acho que assim, se a gente tá no espiritismo, a gente tem que querer mudar. É aquela minha frase que eu sempre digo: Jesus é o cara mais contra a cultura que eu conheci até hoje, tá ligado? Tudo que é sistema, ele é contra. Se o Jesus que você tá aprendendo, ele tá fazendo oprimir alguém, ele te faz se sentir melhor que alguém, ele te faz ter dó das pessoas, dó no sentido assim, quando você se sente numa posição melhor, sabe? Você tá seguindo o Jesus errado, porque o Jesus que eu conheço, ele é totalmente contra a cultura. Assim. Não, e só mais um detalhe, ó, os discípulos de Jesus, cara. Os caras tudo, um mais nervoso que o outro pistola. Cara, olha os caras que andavam do lado dele, quebrada, velho, quebrada. Eu gosto muito de Pedro, porque, tipo, Pedro era o cara, sabe aquele cara bronco ali? Você olha pra ele e fala, o que você tá olhando pra mim? Ele era meio assim, sabe? Bem rústico, né? Tipo, mano, era o cara que Jesus falava, mano, Pedrão, cola na minha aqui que é nóis, mano. Sobre ti edificarei a minha igreja. Só pra dar uma elogiada também, né? Um cara que tá fazendo um trabalho muito massa nesse momento aí, e que já teve aqui no Spiritcast, que eu também sou fã dele, é o Trigueiro, né, cara? Então, eu acho que ele se diferencia um pouco do restante da galera padrãozinha aí. Ele fala o que ele pensa, ele se posiciona e é isso mesmo. A primeira coisa dele que eu acho que diferencia das outras pessoas é isso. Tipo, ele fala e tá, gostou, não gostou, beleza. É, pra quem segue ele no Twitter, cara, ele fala uns negócios que você diz assim, caralho, qualquer dia esse louco tá morto. Se algum dia ele não aparecer pra fazer o papo das 9 é porque levaram ele para a fogueira da Santa Inquisição. A gente criticou muita coisa aqui nesse programa. A gente falou muito mal de muita gente, de muitos movimentos que muitos de nós já fizeram e talvez muitos de vocês ainda façam. Mas o ponto que a gente queria deixar claro aqui é o seguinte: eu vou aumentar um pouquinho a frase "não seja um babaca do Fred" e vou dizer pra você não ser um cuzão. É, não seja um cuzão. Porque eu tenho certeza que se você for um cuzão, você vai não só prejudicar o teu irmãozinho, como você também. Então, por favor, seja você mesmo, mas faça o bem pras pessoas, pra quem convive ao seu redor, pras plantinhas, pros animaizinhos, enfim. As nossas críticas aqui são críticas pessoais mesmo, é porque a gente vive esse rolê já tem um tempo. É isso aí. E a gente acha que pra nós isso não faz mais sentido, mas se tá fazendo sentido pra você, é cada um fazendo a tua parte em prol do bem do planeta, porque eu acho que isso é extremamente importante, e em prol de nós mesmos, porque a gente convive com a sociedade, né? Então, vamos respeitar todo mundo, vamos ser todo mundo
legal, sem ser cuzão, mas também não precisa ficar usando mascarinha, né? A gente não quer que acabe nada, entendeu? A gente só quer que melhore. A gente não quer acabar com o espiritismo, a gente não quer acabar com as instituições. Ao contrário, a gente quer que elas fiquem mais legais e mais adaptadas a um público diferente. A gente quer que elas abram sua mentalidade, né? Se ela é pra todos, que seja pra todos de verdade, né? E não pra quem... Espírito puro. Isso. Porque o espírito puro não precisa, né, velho? Desde o cara que tá lá, que é presidente no papel, porque isso é só uma questão jurídica, até a pessoa que tá chegando agora, é todo mundo igual. E se todo mundo tá ali, é porque todo mundo tá podre por dentro, velho. Com certeza. Também aproveitar o momento pra gente dizer que a gente tá inaugurando a nossa casa espírita, os Porra Louca da Em Manhã. Alphaville. Humildade é tudo. No condomínio em Angra dos Reis. A gente faz atendimento aí toda segunda-feira, quando a gente quiser. Toda terça e quinta também. Damos passe em Inhates. A gente vai abrir também uma casinha lá em Fernando de Noronha, mas aí só abre uma vez por mês, que é quando a gente vai pra lá. Gente, baita papo, da hora mesmo conversar com vocês, mano. Eu acho que os últimos programas que a gente tem gravado, a gente conseguiu chamar os parça mesmo. Assim, aquelas pessoas que não têm papas na língua e que realmente colocam a sua opinião em pauta, e é isso que a gente quer. É por isso que a gente fez o Spiritcast, para que a gente pudesse falar sobre coisas do dia a dia, sobre coisas que o bastidor fala, mas que nunca vai pro ar, ninguém fala isso em público, e a gente tá aqui pra trazer isso, pra mostrar que isso é normal. Essas conversas são normais, esse jeito de falar é normal. Então, cara, de verdade, Murilo, Vilton, o Murilo eu não tenho tanto contato, o Vilton é mais meu parça, nossa, acompanho demais. Mano, eu só tenho a agradecer, sério, porque foi extremamente produtiva essa conversa, e tem um monte de cachorro latindo aqui ao fundo. Então, só gratidão, mano, na real, na boa mesmo. Vocês foram fodas, não tem outra palavra, valeu mesmo. O Murilão eu já conheço por intermédio do Vitor, né, cara? A gente fez um trio aí, uma época, conversava bastante, temos até um grupo. Eu sei que você ia falar, temos até um grupo de polka argentina que a gente toca. Um toca a harpa, tá ligado? Não, e o Vilton eu não conhecia até uma prévia que teve em Pedregulho, cara. E aí, não sei se eu já te falei isso, mas a gente trocou uma ideia no domingo de manhã. E aí eu disse assim, eu não falava com cara de verdade, assim, fazia muito tempo. Gravou o programa depois no Expansão, a gente fez uns rolês junto aí. É legal conversar com vocês, cara, porque a gente não se sente deslocado. Às vezes, até no Spiritcast mesmo, a gente entra numas pira meio... E a gente tem que ficar mais relax com isso também. Inclusive, pra quem tá ouvindo o programa aí, você não gostou, você achou uma merda o programa hoje, você achou, porra, tem nada a ver, não sei o que. Calma, cara, relaxa. Daqui a 10 dias, 15 dias tem outro programa aí, ouve outro programa, sabe? Às vezes você não curte, beleza, a gente acha legal. Assim, a amizade que eu tenho com vocês foi justamente por conta disso, assim. Que nem o Henrico disse, né? Tipo, ele me conheceu através do Vitor. Tipo, a aproximação que eu tive com o Vitor, com a galera na época, foi justamente por isso. Porque, tipo... Todo mundo era maconheiro? Também. Não, o Vitor era meio santo, o Vitor sempre foi meio santo. Não, mas é só a casca, viu? Com certeza, só a casca. É só aquele cabelinho pro lado que engana. Não se deixe levar. Pô, a gente se aproximou por causa disso, porque eu sempre fui meio tonto, assim, de ficar falando coisas nada a ver, e, tipo, aí o Henrique também entrou nessa onda aí, então aproximou a gente. E o Viltão, eu conheci ele, acho que em São Carlos, não foi? Ou foi antes? Eu acho que foi na Comenesp aqui em Franca, irmão. Isso, eu não me lembro. Eu lembro que foi por causa de uma camiseta do Dead Fish. E falei assim, esse cara é perturbado. Agora a Isa, a gente já se viu em algum evento, eu não sei, porque eu sou da geração dos tiozão já, né? No Espiritismo Sem Limites lá, eu tava lá. Ela nem viu a apresentação, velho. Nem viu você tirar a roupa lá. Ah, perdi essa parte. Foi melhor, mal. porque a última vez que eu fiz isso num centro espírita, cara, deu um bom rolo, assim, porque tipo, a hora que eu tirei a camisa, a galera começou, o Caio Castro, tal. Até eu explicar que tava mais pra Malvino Salvador do que pra Caio Castro, foi meio complicado.
Ô, pior que parece mesmo, cara. Tipo, se olhar meio de lado, meio de longe, meio Parece, escuro. meio de longe com a luz apagada. Beleza, ainda bem que a gente tá usando máscara, esconde um pouco. Mano, agradecer demais, parabenizar, cara, porque isso que vocês fazem pra mim é o verdadeiro espiritismo, tá ligado? É chamar a gente que quer falar o que pensa, e não vou contar a história de como eu conheci cada um, porque vocês já contaram, então é isso, e provavelmente eu não vou lembrar. E tipo assim, falar também que a gente criticou pra caramba aqui, mas é o que a gente já falou, cara. A gente só quer falar assim, questione. O espiritismo é livre pensamento. Então faça aquilo que tá te fazendo melhor, o que você acha que deve ser feito e que sua consciência tá te falando. Porque tudo é consciência, entendeu? Sua consciência tá te falando, vai lá e faz. Porque senão você vai colocar uma máscara, sua consciência vai te cobrar que, pô, você ainda não é assim, você ainda não é perfeito pra ficar agindo assim. Então simplesmente siga seu caminho, e tudo isso que a gente falou aqui também é a nossa opinião, e a gente é livre e a gente é totalmente imperfeito. Então, cara, a gente só tá tentando ser melhor, e o espiritismo é uma ferramenta pra nos ajudar, só isso. Se ficou indignado e se você é espírita padrãozinho, manda mensagem pra gente que a gente grava um programa É isso aí. Gente, tá passando pro nosso próximo momento. A gente tem aqui indicações. Eu tô curioso pra saber essas indicações do pessoal de hoje, de verdade. Gente, o que vocês trouxeram pra nós aí? Eu vou indicar o penúltimo livro que eu li, que foi um livro que me chamou muita atenção, que eu até comentei com você no dia que a gente tava conversando, que é As Portas da Percepção. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome do autor, Aldous Huxley. Isso aí mesmo. Cara, é um livro que ele conta umas experiências que ele teve, que realmente abre muito a nossa mente, assim, em relação ao quanto a gente não contempla as coisas, sabe? Sei lá, de você parar na frente, assim, um exemplo, tá? De um jardim e ficar ali contemplando aquilo com calma, sabe? Procurando ver cada detalhe, sabe? A textura das coisas, e a gente meio que perdeu isso, e isso faz muito mal pra gente, porque a gente meio que perde a essência, assim. Isso foi o que eu tirei, né, do livro, assim. Por isso que às vezes a gente vive meio ansioso, meio perturbado e tal, porque a gente vive correndo e não tem mais tempo disso, sabe? De contemplar, de observar com calma. Então eu indicaria esse livro, As Portas da Percepção. E é interessante, sim, porque ele é um livro que acho que sofreu um pouco de preconceito. Bastante, já ouvi falar de história desse É um livro, assim, que muito artista. Inclusive, né, a banda The Doors chama The Doors por causa desse livro aí. Porque apesar dele estar contando a experiência dele com a mescalina, né, que é uma substância derivada do peyote, que é um cacto, né, que os nativos ali da América Central eles usam em rituais, né, assim como o Daime, essas coisas, né. Ele teve essa experiência, né, acompanhada com psicólogos, tal, as pessoas, e ele foi tendo essas percepções durante os efeitos dessa substância. Então não é um livro sobre essa substância, entendeu? É um livro sobre percepção, contemplação e tal. Vale a pena a leitura. Pra quem tem cabeça aberta, né? E pra quem tem cabeça fechada também pode ler. Quem tem cabeça fechada nem lê nada, né? Deixa eu indicar um livro aí também, porque espírita que não indica livro não é espírita, né? Eu nunca indico nada espírita, gente. Pelo amor de Deus, relaxem. Não, é porque, tipo, teve um livro que me ajudou muito nessa pandemia. O Murilo tava falando aí de ansiedade, pai. Teve um momento que eu fiquei bem ansioso, e um livro que me ajudou bastante chama Paz Interior, de Paramahansa Yogananda. Ele fala bastante como ser calmamente ativo e ativamente calmo. Então ele traz bastante questões de meditação. Cara, meditação eu acho importantíssimo, é um hábito que eu criei nessa pandemia, porque pode ter certeza, cara, se você meditar de manhã e for trabalhar depois, seu dia vai ser outro. Faz esse teste. Então, Faz evangelho também. tem gente que faz uns meses aí que não faço evangelho, mas... Como eu comentei hoje com vocês sobre essa nova mudança na minha vida, né? De me ligar um pouco mais com planta, de utilizar menos descartável. Cara, tá fazendo muita diferença na minha vida isso, viu? Apesar de eu matar várias plantinhas. Então eu vou indicar um seriado da Netflix. Eu não sei o nome dele em português, mas... É porque no meu tá em inglês, desculpa. Eu realmente não sei o nome dele em português. Our Planet. Ele fala bastante sobre a fauna, a flora, sobre vários
várias coisas do mundo animal que a gente não faz ideia. Então, é bem interessante. São 8 ou 10 episódios só. É muito massa. É muito da hora, vale muito a pena. Se você curte esse tipo de coisa, né? Se você curte animais, plantas, sustentabilidade, se você curte saber um pouco mais sobre o planeta. E se você não curte, vale a pena só pra você ter um vislumbre de como funciona o nosso mundo, porque o mundo não é só feito por seres humanos que prejudicam tudo. Então, existe muita coisa aí acontecendo no planeta Terra, que são coisas, inclusive, que a gente não presta atenção. Então, cara, é muito da hora, vale muito a pena. É a minha indicação de hoje. É Nosso Planeta em português. Ah, beleza. Essa série também eu acho muito massa. Uma coisa só pra encaixar com a doutrina espírita, porque se fala muito em caridade no espiritismo, né? E geralmente tem o dia da caridade, né? Hoje é domingo, vamos lá fazer a sopa pra distribuir pro pessoal, né? Legal quem faz isso também. Mas vendo uma série dessa, por exemplo, a gente começa a ver que a caridade pode ser aplicada a cada segundo na nossa vida. Quando você, por exemplo, começa a reciclar o lixo, tantas coisas que vão destruir o planeta, os animais. E aí você começa a ver que caridade é isso, é cuidar ali da onde você tá pra depois começar a expandir, né? Exatamente. A minha indicação hoje é um filme, tem na Amazon Prime, se vocês quiserem. Eu acho que tem na Amazon Prime, talvez tenha na Netflix. Ele fica trocando, às vezes ele tá numa, às vezes ele tá noutra. Que é um filme do Van Gogh, que é um grande pintor aí. No Portal da Eternidade, at Eternity's Gate. E ele também é um filme super contemplativo, assim, que é sobre os últimos dias de Van Gogh. E explica um pouco do que ele passou, assim, desde as questões que até se discute, né, se ele era super médium ou se ele tinha uma super esquizofrenia. Então é um filme que eu gostei bastante, assim, ó, pra entender um cara que é um gênio, só que da época dele era completamente louco. E aí eu acho que fecha muito com o papo da gente aqui, tipo, talvez a gente esteja falando as maiores besteiras aqui, ou talvez a gente esteja falando um negócio que daqui a 15 anos vai ser super comum, assim, vai ser super normal. Não dizendo que a gente é vanguardista, nem nada do gênero, mas a gente é. Então... Cara, eu pensei que você ia falar assim, eu queria indicar um filme. A hora que você falou do Van, eu falei, quer ver ele falar Van Damme, velho? Daí você falou Van Gogh, eu falei, putz. É, tipo, o Grande Dragão Branco. Eu falei, putz, cara, meu filme preferido. Esporte Sangrento, gente. Melhor filme do Van Damme. O nome do personagem dele era Christopher Tibuaca. Eu sempre achei o melhor nome de protagonista de filme de porrada. Gente, nós chegamos então no final deste programa. Olha, queria agradecer muito ao Murilo, queria agradecer muito ao Vilton por terem vindo aqui. E você também que está acompanhando o nosso programa, nosso querido Spiritcast, esse programa maravilhoso, que está aí no ar todo dia 13h30, nunca atrasa. Nunca. Você encontra a gente em todos os streams, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Você encontra nós na casa da sua vizinha, na casa da sua mãe, na casa dos seus pais, na escola. Todo lugar tá passando Spiritcast. 24 horas por dia em todas as rádios, você vai encontrar o Spiritcast. Então, pra quem ficou muito curioso com os meninos, quer conhecer essa barba vistosa do Murilo e do Vilton, os dois compromissados, né? Não tem... Sim. O Spiritcast aqui também, ele causa esse furor aí nas meninas e em alguns meninos. Quem quiser conhecer os meninos, então, Murilo, você encontra no Instagram, né, por @Murilo19Souza. Não escreve 19, até porque é estranho escrever 19. Toda sexta-feira tem um cover de baixo, muito top, inclusive. Muito top. Sexta-feira dançante é o meu favorito, mas tem quase todos os dias. E o Vilton Borges você encontra no @ViltonBorges2019. É uma merda, mas é isso aí. Não sei se tem conteúdo espírita, não sei se não tem. Eu sei que o Vilton volta e meia posta bastante coisa interessante lá. Deem uma olhada, confira os meninos aí. Curtam a gente também, @Spiritcast Brasil. Mandem áudios que a gente pode mostrar nos próximos programas. E eu acho que agora, terminando esse programa maravilhoso, só nos resta se despedir de todo mundo com aquele clássico maravilhoso, contemplado, já ilibado. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja.